Olá, alunos, eu sou o professor Aloísio, de História Geral, e nós vamos lembrar hoje sobre algumas dicas para a FUVEST, né? Esse ano de 2012 é um ano que a gente relembra de vários acontecimentos, né, famosos, e a gente vai lembrar um pouco de alguns deles que podem se destacar na prova da FUVEST. Acredito que o primeiro que a gente poderia lembrar é esse aqui, ó, a ascensão do fascismo na Itália, o regime de Mussolini no Entre Guerras, né? O regime autoritário ou totalitário também. Nesse ano de 22, há 90 anos atrás, eu tive também o quê? A formação da União Soviética, tão importante nessa primeira metade do século XX, também na segunda, durante a Guerra Fria. Tenho também 90 anos da formação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então, no Brasil, trazendo também essa ideia de tentar uma implantação do socialismo no nosso país. E ainda em Brasil, em 22 são 90 anos da Semana de Arte Moderna, né? Já acentuava-se alguma crise da República Velha. 90 anos, então, de 22. Acredito também que a gente pode lembrar que em 32 se relembrava da chamada Revolução Constitucionalista de 32. Então, São Paulo combatendo o governo federal, né? Ganharam a Constituição depois por pressionar o governo Vargas, em 34. Um bom tema esse, né? Então, podemos perceber também algumas datas importantes, como, por exemplo, essa aqui, né? De 42, que a gente recorda de a Batalha de Stalingrado. Então, na Segunda Guerra Mundial, o nazismo contra, né, o stalinismo, né, num momento crucial da guerra, que vai se dar entre 42 e 43. Talvez seja uma questão, talvez a gente possa lembrar um pouquinho isso. Acredito que em 1952, lá no contexto da Guerra Fria, na época da corrida espacial, da armamentista, dá para lembrar um pouquinho do momento da corrida armamentista, que foi quando a União Soviética lançou a sua bomba de hidrogênio sobre as Ilhas Marshall. Então, sempre fazem essas associações, né? Nesse momento da segunda metade já. Estamos chegando próximo da gente, então tem um pouquinho mais. Por exemplo, aí, ó, 62, um momento talvez dos principais da Guerra Fria. Eu tenho a União Soviética, Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, né? E o Kennedy, né? Na chamada crise dos mísseis, né? Os mísseis que vinham da União Soviética e pairavam até Cuba. Graças à corrida espacial, fotografaram os mísseis em Cuba e aí teve que retroagir, levar os mísseis de volta. Um momento tenso, dentro do botão vermelho, né? Quase que explodiria uma guerra nuclear. Crise dos mísseis 62. Há 40 anos, 72, eu poderia lembrar das Olimpíadas. Nós tivemos em Londres esse ano, vamos ter no Brasil em 2016. Então, mais umas Olimpíadas trágicas, né? Porque nós tivemos conflitos do Oriente Médio em Olimpíada. Então, alguns palestinos assassinando alguns atletas israelenses em Munique, na Olimpíada de Munique. Está aqui até a sinalização de um islâmico que na época era considerado terrorista, que fez o atentado. Agora, perceber também que em 82, no plano da América Latina, eu tenho o quê? 30 anos da Guerra das Malvinas. Então, a Inglaterra contra a Argentina e, sobretudo, a Argentina, né, na crise do governo militar, lutando contra os ingleses. Não podemos esquecer que a Argentina perde a Guerra das Malvinas e isso irá acelerar o processo de redemocratização da América Latina, saindo da ditadura que perdeu a guerra e entrando um novo tipo de governo à luz do neoliberalismo. E, para a gente já finalizar, pensar 20 anos do impeachment do Collor, né? Pensar que o nosso presidente, o único que sofreu impeachment, não é? E pensar que em 2002, há 10 anos, nós temos, portanto, a eleição de um neopopulista famoso, né? 10 anos da eleição dele, que não está mais no poder, do governo Lula, que pós era FHC, mesclou um pouquinho de neoliberalismo, mas com várias conquistas sociais. Pensem nisso, boa prova e sucesso na resolução das questões. Até!